Shabbat Shalom, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dias do Mashiach, ou Dias do Messias, né? Eu sou o Tzadik Ben, uma atribuição judaica dado a poucos homens justo por intermédio do Criador. Amado ouvinte, estamos hoje com mais um vídeo sobre a quinta porção da leitura bíblica da Parashá, que é estudos bíblicos da Torá, repassado nas sinagogas do Brasil e do mundo inteiro, em todos os Shabbat, ou em todos os sábados, né? Que tem como tema Viveu Sara, Shayei Sara, que se encontra no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1, capítulo 25 até o 18. E também a leitura da Haftarah em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 31. E temos também o escrito dos livros dos Nazarenos, Mateus, capítulo 8, versículo 19, versículo 22, capítulo 27, versículo 3 até o 10, e o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Está na descrição do vídeo. Você pode fazer um estudo bem aprofundado, a leitura na íntegra. Este é um vídeo resumido e bem explicado. Estamos hoje no dia 27 de Shishvan, do ano 5784 no calendário hebraico. E no calendário romano, hoje é 11/11 de 2023. Amado ouvinte, quero chamar você para se inscrever no nosso canal, dê o seu arrasto, o seu joinha. Isso é muito importante. Compartilhe nossos vídeos para todas as redes sociais que os senhores tiverem. Dê o seu like, comentem, ative o sininho de novas notificações quando for postado novos vídeos, você ficar por dentro de novos assuntos, novos conteúdos. É importante, amado, você divulgar o nosso canal, compartilhar nas suas redes sociais, a família, os amigos, no WhatsApp, Telegram, Facebook. É muito importante, amados, porque vivemos dias proféticos, a qual o Criador, através dos sábios do passado, o povo de Israel ensinou e passou, e aos nossos dias vivemos. A essa geração vai suceder a geração do Mashiach, do Messias judeu, a qual nós temos o dom de profecia judaica. Ensinamos sobre os bastidores da vinda do Messias, a uma visão da geopolítica, igualando aos assuntos proféticos do nosso dia a dia na sociedade, em modo geral. Quando envolve Israel, amados, é profecias milenar se cumprindo. Então, venha para o canal, compartilhe, leve o conhecimento dos nossos dons de profecias judaicas a todas as pessoas que você conhecer. Então, vamos fazer o nosso estudo hoje. É um estudo resumido sobre a Parashá, porção de número 5, que tem como tema Viveu Sara, né? Para quem não conhece Sara, Sara foi uma grande mulher virtuosa, do grande homem Tzadik Abraão, amigo do Deus vivo, o Criador. Capítulo 23, Gênesis, versículo 1. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu, e Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, veio Abraão lamentar Sara e chorou por ela. Então, amado ouvinte, aqui foram-se, todos os dias desta grande mulher virtuosa, a qual o Eterno chamou um casal de idosos para formar uma aliança, e através dessa aliança, a descendência hoje conhecida como Israel, a primícia, a primeira nação
que o Eterno escolhe para fazer uma aliança, fazer um pacto, a qual o povo recebe a outorga da Torá, os ensinamentos proféticos, os ensinamentos a servir o Criador, a obedecer e assim ser merecedores da vida eterna por reinado do Messias que está por vir. Então Sara, ela, conforme nós acreditamos, recebeu também essa promessa de herdar a vida eterna. Quando o Mashiach ressurgir, amados, quando ele vir na sua glória, todos aqueles que descansam no pó da terra receberão a recompensa. Ao nome de milhares estão escritos no livro da vida e estão descansando no pó da terra. Somos mortais, padecemos e descemos ao pó, mas a nossa essência de vida, nosso nome fica escrito à memória do Criador e no livro da vida. Para quando o Messias retornar com grande poder, honra e glória, assim como o raio vem do Oriente para o Ocidente, com grande poder o Mashiach vai se revelar ao mundo. E assim o grande shofar, através dos grandes anjos, vão tocar. E os mortos que ao longo da sua vida mortal serviram ao Criador, adoraram, cumpriram seus mandamentos, guardando o Shabat, sendo pessoas obedientes, pessoas justas, a esses sim merecedores do galardão da vida eterna para o reinado do Messias, aqui na terra, amados. Não é reinado no céu, tá? O reino do Mashiach é aqui na terra, como a gente vem destacando em todos os nossos vídeos, amados. Sempre a gente vem frisando constantemente que o reinado do Messias judeu será aqui na terra. Não haverá um rapto secreto para morar no céu. Não haverá um governo anti-Mashiach, anticristo, para oprimir as nações, trazer uma ilusão ao povo de Israel, uma mentira. Não há uma fábula dessa ensinada pelas religiões, e agora os movimentos judaicos pegam essas fábulas, essas lendas e começam a ensinar. Acaba com isso, amados. Estamos à véspera do grande juízo do Eterno, a qual vai designar Gog e Magog para trazer o caos ao mundo. E assim os anjos vão fazer a colheita, separando o trigo do meio do joio. E o joio sendo ali ajuntado para ser queimado e lançado fora. E o trigo ficando. Então, amado ouvinte, conforme a gente explicou nos vídeos anteriores, o próximo reino que está por vir, depois dessa toda facela do reinado romano, as nações, o próximo reino, amado, é o reino do Mashiach. O Mashiach verdadeiro, conforme o livro dos profetas tem ensinado. Continuando a leitura, amados. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigada do teu juramento. Ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Então, amado ouvinte, essa fala é de Abraão para com seu servo, a qual Abraão estava preocupado em arrumar uma mulher virtuosa, assim como foi a sua companheira Sara. Ele queria arrumar uma mulher virtuosa para o seu filho Isaque. E no meio da parentela de Abraão, mandou o seu servo ali a um papel de casamenteiro trazer uma mulher virtuosa e esposa de Isaque. Então o servo de Abraão foi até os povoados da parentela de Abraão, e lá, através de
um processo que o Criador assim designou, foi determinado a aparição dessa mulher virtuosa, chamada Rebeca. Vamos continuar a leitura. E diz consigo o Senhor, Deus meu, Senhor Abraão. E diz consigo o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dar-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a quem designaste para o seu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Aqui, amados, é um servo de Abraão, a qual ele tinha designado para ir trazer a companheira do seu filho Isaque. E através dessa instrução sábia, quando o servo de Abraão, ali próximo à fonte de água, ele aguardava as mulheres virtuosas daquele vilarejo, daquele povoado, se aproximar. E assim ele orou ao Deus de Abraão, e assim ele clamou, que se for dessa maneira, será então a mulher virtuosa, a qual o Eterno separou para o jovem Isaque. Um grande tzadik, né? Então, conforme o resumo aqui do ensinamento, a Rebeca apareceu, ela fez conforme o servo de Abraão tinha rogado ao Criador. Ela deu água a este homem e deu também água aos animais. E assim, amados, Rebeca demonstra a sua ternura, o seu coração amável com os forasteiros e com os animais, já ensinando aqui os primeiros passos, as virtudes de uma mulher virtuosa, a bondade, o amor aos forasteiros, em fazer o bem, não só ao próximo, como também aos animais. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho do Senhor, me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará o bom termo à tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer, fora de tua verdade. Eis Rebeca a tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Criador. Amado ouvinte, aqui Labão, irmão de Rebeca, já expressava todos os desígnios do Criador, os propósitos do Eterno, a essa missão, a qual a maior preocupação de Abraão era que o seu filho Isaque se envolvesse com mulheres cananeias, com mulheres ali da terra de Canaã, e a qual Abraão não queria, para que a descendência de Sara, a descendência de Abraão e Isaque, assim constituísse uma mulher da sua parentela de Abraão, continuasse a descendência de Sem, e assim Deus abençoar o pacto que fez, a tua descendência darei a terra que emana leite e mel, e farei uma aliança para o século dos séculos. E foi tudo assim, amados, conforme Deus ordenara, né? Rebeca foi designada, foi
foi criada uma grande mulher virtuosa. Deus já preparava Rebeca em sua juventude para servir de uma grande esposa para Isaac, e assim continuando as bênçãos do Eterno para com a linhagem de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido a seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Manré, que fica ali na terra de Canaã, tá, amados? Então, habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem... depois fala sobre a descendência de Ismael, né? Ismael também teve os seus dias, né? As suas gerações, e habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Aqui é os descendentes de Ismael, né, amados? Temos aí esse conflito de Israel hoje na faixa de Gaza. Os habitantes ali de Gaza são os palestinos, são os descendentes filisteus. Filisteus são descendentes desse filho de Abraão, Ismael. E conforme a gente acabou de ler, fronteira com o Egito, e morou ali o seu descendente com a fronteira aos seus irmãos, que é Israel. No momento, amados, Israel não está tendo paz com a sua própria parentela, seus próprios primos. Israel não tem paz. O Mashiach, quando retornar, vai trazer a paz para a casa de Israel, para todas as descendências de Israel e para as nações da terra. Isso aí é o legado maior que o mundo judaico anseia e aguarda, e as nações e os povos e as famílias. Continuando, 1 Reis, capítulo 1, versículo 28 até o 31. Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Aqui, né, a Haftarah sobre os dias de Sara nos traz uma memória da palavra do Criador, que quando Deus designa a sua palavra, ela é cumprível. Ainda que passe, amados, a vida inteira de um mortal, mas a palavra do Eterno, ela é cumprível. Ela jamais é revogada. Conforme Deus assim combinou com Abraão, que iria arrumar uma adjuntora, uma mulher virtuosa para o seu filho Isaque, que não seria as mulheres das nações, mas seria uma mulher da sua parentela, da semente de Sem. Então Deus ali cumpre a sua palavra através do seu servo de Abraão. Vai lá, encontra Rebeca, e Rebeca se torna a esposa de Isaque, conforme Deus assim autorizou e também designou. E aqui no livro de Reis, conforme já Davi em sua velhice, já em seus dias se findando, a qual Davi tinha prometido que
o filho de Betseba, dessa grande mulher, ele seria o sucessor do trono da casa de Israel, para reinar sobre Israel. E Salomão, já em dita idade, na sua juventude, assim recebe a unção de Davi, antes dele descer ao pó e descansar. E assim o grande profeta Natã vai lá e abençoa e unge Salomão para ser o próximo rei de Israel. Um rei sábio, um rei justo, um rei que a toda a história da humanidade, tal sabedoria jamais se igualou. Somente o Mashiach, amado, se igualará à sabedoria de Shlomo, desse grande homem, esse grande rei de Israel. Então, no livro dos Nazarenos, que nós vamos ler agora, Deus separa então toda a história de Yeshua para ser o cordeiro que tirou não só o pecado da casa de Israel, mas também de todas as nações, e promete a Yeshua que ele é rei e ele se assentará no trono da descendência de Davi na casa de Israel, para reinar e ser rei de Israel e sobre todas as nações da terra. Então, amados, o que nos chama algo de alicerce para essa promessa do Criador é que, ainda que nós, seres mortais, passa as nossas vidas, a juventude, a velhice, mas aos olhos do Criador, a sua promessa, ela é irrevogável. Se o Eterno assim permitiu a Abraão, ainda na velhice dele, ele contemplando e vendo a disjuntora da sua parentela sendo mulher de seu filho, e a Davi, ainda na sua velhice, contemplando ali a promessa que um mortal fez para com Israel, para com o Criador, que Salomão seria o seu próximo rei, o rei de Israel, grande sábio. Então ali Davi cumpre na sua velhice, e Deus permite e relembra a Davi a sua promessa e o seu pacto que ele fez com o Criador. E para Yeshua, a descendência de Davi, a descendência de Salomão, também aos dias de hoje, Yeshua aguardando a sua maior herança para com Israel e as nações, de ser rei. Vamos continuar aqui, amados. O livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18 até o 22. Vendo Yeshua muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então aproximou-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Yeshua lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou Yeshua: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tomado ouvinte, aqui o próprio Yeshua já ensinava aos seus discípulos que na nossa vida tudo é passageiro, nada é passível de prioridade. Mas aos olhos do Criador, uma vez que nós separamos a nossa vida para servi-lo, para obedecê-lo e cumprir aos seus ensinamentos e ensinar sobre os seus preceitos, tudo na nossa vida não tem prioridade, mas sim o reino do Eterno, ensinar, em propagar, em expandir o conhecimento do reinado do Mashiach, a qual o nosso papel aqui no canal Dias do Messias se iguala também ao papel de ensinador do grande Rebbe Yeshua,
e os seus apóstolos, ensinar sobre a Torá, ensinar sobre o judaísmo, ensinar sobre os propósitos do Eterno para com Israel e para com a humanidade. Também a nós compete em dar prioridade, em pegar o dia de Shabat, vir para cá, gravar os vídeos, editar e postar no canal. E divulgar, chamar os senhores para ouvir os ensinamentos do Criador, preparando a cada um de vós ao caminho que conduz à vida eterna do reinado do Messias. Então, amado ouvinte, Yeshua ensinava aos seus discípulos que tudo na vida é passageiro, mas para as coisas do Criador temos que ter prioridade em nossas vidas, ensinar, aprender, obedecer, divulgar, propagar. Continuando, então Judas, o que traiu, vendo que Yeshua fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de pratas aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, amado ouvinte, aqui, né, é a traição, né, de Judas. Judas depois se arrepende, levou ali as moedas para os sacerdotes do sinédrio judaico da sua época, e a tais eles replicaram que a eles não tinha culpa do sangue do Criador, sangue do Cordeiro, e que isso era problema próprio do Judas, né, que foi o traidor de Yeshua. E com as moedas de prata tentaram ali e devolveu, e os sacerdotes pegaram as moedas, replicaram em não envolver aquelas moedas que tinham sangue inocente, para não se envolver com o tesouro da casa de Israel, e aquelas moedas serviram para comprar um grande terreno, que seria o cemitério dos forasteiros. Amado ouvinte, aqui entra um pouquinho de ensinamento da Cabala, a qual esse cemitério, que aquelas moedas, que o Cordeiro, que não tira só o pecado da casa de Israel, mas também de todas as nações a qual a gente fala, forasteiros a conhecimento de Israel. Então aqui se cumpre também a própria terra sendo comprada com a prata que assim foi condenada a Yeshua. E aquela prata que foi usado para Judas enganar e entregar a Yeshua, aquela prata, os sacerdotes de Israel compraram então o cemitério que serviu para o campo do oleiro, a qual serviu de cemitério para os forasteiros. Aqueles, amados, que querem se achegar ao caminho da salvação, é passível também desse pequeno pedaço de Israel, de ser também denominado de filho do Altíssimo, aos caminhos judaicos. A eles é designado também um pacto de Abraão,
e passivo de salvação e de vida eterna. Porque aqui o sangue do Cordeiro, que tira o pecado não só da casa de Israel, mas também do mundo, a nós a descansar no pó da terra, em símbolo do campo do oleiro, em uma visão cabalística, temos também uma parte de território em Israel a ser sepultado. E na nossa vida mortal, descansando no pó da terra, aguardar o Mashiach retornar. Porque a esse campo foi comprado com o sangue do Cordeiro, com dinheiro vivo. Então, amado ouvinte, a gente não vai entrar muito nesse ensinamento. Espero que ficou um pouquinho claro que a salvação ela não é condicional só à casa de Israel, mas também ao estrangeiro que se achegar a Israel pelos ensinamentos de Yeshua, a visão judaica, também a nós recai a recompensa e o galardão da vida eterna. Para encerrar, novamente aqui vamos destacar: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguei para onde quer que fortes. Mas Yeshua lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outros Yeshua disse: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Yeshua insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e ensina e propaga o reino do Eterno. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha parentela. Mas Yeshua lhe explicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino do Eterno. Então, amado ouvinte, Yeshua aqui, amado, ele ensina a essa pequena passagem, e a gente finalizando nosso estudo bíblico da Torá, eles nos remete a uma memória sábia, os seus ensinamentos, que quando o Criador ele nos chama para assim ao propósito do caminho da salvação da vida eterna, toda a nossa vida ela se torna em segundo lugar, mas em primeiro lugar em nossas vidas como mortais deve ser o caminho da salvação e da obediência à Torá, aos princípios judaicos, aos princípios que o Criador tem nos repassado. Isso deve ser primícia em nossas vidas. E todos aqueles que é chamado pelo Espírito Santo do Eterno, que é esse poder que nos liga com o Criador para a jornada da vida eterna, ao caminho que nos conduz, todos nós somos competentes, porque o Eterno já nos provou, assim como prova o ouro várias vezes no fogo, até o ouro dá o seu brilho no seu ápice final. Então Deus nos prova, Deus nos lapida, nos transforma em cristais valiosos, em ouros, joias preciosas perante os seus olhos. Então nós somos aptos a ensinar sobre o reino do Eterno, a obedecer a Torá, a guardar o Shabat, a ensinar que aos nossos filhos é digno de a eles casamentos com próprias mulheres do nosso povo, para que não tenha contendas, para que não seja um casamento destruído, um filho da luz com o filho das nações. Então, aos discípulos, os apóstolos ali que queriam primeiro despedir da família, queriam enterrar os seus mortos, Deus, através da sabedoria de Yeshua ensinando, e Deus assim, através do oracoulos, a presença divina na vida de Yeshua já respondia.
primeiro buscar o reino do Eterno. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque eles já estão mortos. Eles não querem receber a mensagem do reino do Eterno, os ensinamentos da obediência. Eles não querem receber, amados. Então deixe os mortos enterrar os seus mortos. Mas aqueles que estão conectados com o Criador estão vivos. E também para a eternidade. E outros falaram, deixe o despedir da minha parentela. Não há tempo, amados, não há tempo. Quando você é chamado, ainda que você queira dar uma pausa na fé, você foi chamado primeiramente. Não esqueça que o Mashiach, Yeshua, com o sangue dele derramado lá na cruz do Calvário, por você, ele já se preocupava. E você hoje se desvia do caminho do Eterno. Você hoje procura o seu ego, mas o Eterno prova cada um para fazermos também a techuvá e retornar aos caminhos judaicos. Aos meus irmãos de sangue, outrora experimentou o amor, esse leite do primeiro amor da Torá, do ensinamento, esse mel saboroso, e agora se transformou amargo. Replicai-vos os conceitos de vós. Aqueles que estão afastados da fé, aqueles que ensinam as doutrinas babilônicas, revejam os conceitos. A minha família de sangue, o Mashiach está retornando. A cada um de vós foi comprado com o sangue do Cordeiro derramado lá no Calvário. Tais pecados foram perdoados. Retornem aos ensinamentos, preceitos, à obediência a Hashem. Ainda há tempo para juntos andarmos de mãos dadas e cabeças erguidas e ensinando sobre o reinado que está por vir e obedecendo a Torá. As coisas do mundo não é lícita a nós. Os costumes das nações não é lícita a nós. Uma vez que a gente prova do amor e do mel da Torá, jamais devemos esquecer desse sabor. Jamais devemos desviar do caminho que conduz ao reino do Mashiach. Repensem. Yeshua pagou um grande preço pelo seu nome está escrito no livro da vida. O Eterno não vai apagar. Repensem e retornem ao caminho. Techuvá. Amado ouvinte, espero que ficou bem claro aqui o ensinamento. Quando nós somos chamados pelo sangue do Cordeiro a obedecer ao Eterno e a ensinar sobre o reino, não devemos olhar para trás. Somos capacitados para seguir e trabalhar na obra do Eterno. E nós aqui do canal Dias do Mashiach fazemos esse papel. Queremos chamar cada um de vós, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, isso é muito importante. Comentem, dê o seu joinha, levem o nosso canal a conhecimento de todas as mídias sociais que você tiver. Dias difíceis estão por vir para toda a humanidade, amados. Dias difíceis estão por vir. E vai estar aqui no link vai estar um link aqui na descrição do vídeo. 2 sonhos de visão profética judaica, a qual nós tivemos hoje, na madrugada do dia 11 de novembro de 2023. Vou gravar, vou editar, vamos postar e o link vai estar aqui na descrição. Veja nossos vídeos de sonhos proféticos. Então que o Eterno possa nos dar um grande Shabbat Shalom e até o próximo vídeo. Thank you.